Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai falar sobre o princípio de Cavalieri. Um pouquinho de história para vocês. Bonaventura Cavalieri é um italiano que nasceu no final do século XVI, então no nosso período do Renascimento, né? Período muito fértil de retomada da cultura greco-romana. Então ele é um discípulo de Galileu e deixou muitas contribuições, tanto na área da ótica como da geometria. E esse é o princípio que a gente vai utilizar e fazer exercícios na geometria espacial, especialmente. Então vamos lá. Vamos imaginar um plano aqui, alfa, beta, qualquer plano, e eu coloquei três figuras para vocês. Está vendo que essas figuras aqui, por exemplo, essa primeira figura da esquerda, ela é toda colocada por sobreposição de quadrados, um em cima do outro, bem retinho. A nossa segunda, ela já tem um certo ângulo com a horizontal e é como se a gente tivesse amassado. E a nossa terceira figura, alguns quadrados foram deslocados para a esquerda, outros para a direita, e ela ficou bem diferente. Qual que é a característica principal de cada uma delas, né? Se você observar, elas vão ter a mesma altura, então eu estou pegando esse primeiro bloco da esquerda e fazendo modificações, eu não mudei a altura. E como no primeiro bloco todos os quadrados estavam um em cima do outro com a mesma área, eles continuam aqui com a mesma área, só que deslocados para a direita ou para a esquerda. Por que eu fiz isso? Pelo seguinte, olha só o princípio de Cavalieri, o que ele diz. Dados dois ou mais sólidos apoiados em um mesmo plano alfa, o que o princípio diz? Todos têm a mesma altura. Todo plano beta paralela a alfa e que corta os sólidos determina em todos eles secções planas de mesma área. Então os sólidos têm o mesmo volume. Então vamos lá, vamos voltar para a nossa primeira figura para exemplificar. Se eu tenho a mesma altura nesses três sólidos aqui e passo planos paralelos a esse plano do chão, e esse plano paralelo ao chão secciona cada sólido com a mesma área, então eles têm o mesmo volume independente da posição que eles estão, ou mais para a direita ou mais para a esquerda. Então, essas duas propriedades aqui se refletem melhor agora nessa outra figura. Olha essa ilustração, olha que legal. Você tem aqui, por exemplo, um prisma de base quadrangular, um outro prisma de base triangular, e aqui uma figura que se parece muito com um cilindro, mas um pouco amassado para a esquerda, um pouco amassado para a direita. Então, ele está um pouco diferente do que a gente conhece de um cilindro reto. Então a gente tem um plano alfa aqui na base, e aí eu fiz um corte aqui em cada figura por um plano beta. O que significa isso? Se eu cortar esses três sólidos e esse corte tiver a mesma área em cada um, por exemplo, a área desse sólido da esquerda, que se assemelha muito à área de uma circunferência, for igual à área desse triângulo, que for igual à área desse quadrilátero, e todos os lugares que eu cortar esses sólidos tiverem a mesma área, dado que eles estão à mesma altura, então o volume é igual. Então esse é o princípio de Cavalieri feito pelo italiano, que demonstra muito o que a gente vai estudar. Valeu? Um abraço para vocês aí, até a próxima.